Irmãos, que prazer é cultuar ao Senhor nessa manhã, estar aqui para cantar louvores ao nosso Deus e perceber que Cristo, de fato, é o Senhor da nossa vida. O dia do Senhor é um dia muito especial. É o dia em que nós vivemos, durante algumas horas, uma pequena centelha, ou menos que isto, da glória que teremos ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. E o culto que nós prestamos ao Senhor também é uma pequena fagulha, ou menos que isto, dos louvores que entoaremos ao Senhor por toda a eternidade. É, de fato, um momento muito especial. E também é especial quando nós temos o privilégio de ouvir a voz do Senhor. Não a voz do pregador, porque é pecador, falho, fraco e vive pela graça do Senhor, mas ouvir a voz de Cristo, consolando o nosso coração e ao mesmo tempo nos desafiando a termos uma vida de santidade na sua presença. E hoje pela manhã, pela graça do Senhor, eu quero falar sobre um assunto que considero, como todos os assuntos das Escrituras, extremamente importante para a nossa vida. Eu quero falar um pouquinho sobre a responsabilidade do chefe da casa diante da sua família. É claro que este tema poderia ser visto como extremamente simples, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos descobrir que precisamos entender os desafios que temos diante do Senhor para isto. Nós vamos descobrir que não basta apenas ser crente, não basta apenas conhecer ao Senhor, mas é necessário que haja uma atitude efetiva deste pai de família, à frente de seus filhos e da sua esposa, conduzindo-os com segurança, sempre para próximos do Senhor. Irmãos, isso é um desafio para nós. E nós precisamos compreender isto. Por isso eu quero convidá-lo a ler comigo em Gênesis, capítulo 13. E nós vamos do verso 1 ao verso 13, seguir aqui a caminhada com Abrão e Ló. Esse momento é o momento da separação entre esses dois parentes, e nós vamos perceber como que a vida destes homens se desenrolaram pelas suas atitudes e pelas suas escolhas. Portanto, quero ler Gênesis 13, versos de 1 a 13, e diz assim a palavra do Senhor. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro.
Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, diante desta narrativa vívida, que mostra, Senhor, princípios que são tão importantes para nós, como os Teus servos. Os grandes desafios que temos, ó Deus, em como conduzir a nossa família. E nós pedimos, ó Pai, para que o Senhor nos ajude, não só na compreensão da Tua palavra, mas também na aplicação para a nossa vida, Pai, porque desejamos ser consolados naquilo que tem sido grande luta, e também queremos ser, ó Deus, edificados e quebrantados naquilo que precisa mudar. E nós sabemos, ó Deus, que temos mais uma oportunidade de ouvir a Tua doce voz, que como Pai nos adverte como filhos, e pedimos para que o Senhor nos ajude nisto, abrindo o nosso coração, abrindo os nossos ouvidos, a nossa mente, para que compreendamos esta vontade, para vivê-la, para que possamos gozar de uma vida feliz e alegre diante do Senhor e distante cada vez mais deste mundo. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para esta narrativa de Abrão, nós vamos descobrir que há um contexto interessante aqui. E o contexto está claro porque se nós olharmos para o capítulo 12, nós vamos descobrir que Abrão, ele está voltando do Egito, ou saindo do Egito, e ele está agora reiniciando a sua peregrinação. E de fato, o Senhor Deus o chamou para esta peregrinação. E o que nós vamos perceber aqui é uma clara visão daquilo que precisamos entender como família. E é interessante porque o texto, embora coloque o nome dos responsáveis pelas famílias, Abrão e Ló, nós vamos descobrir que o texto, ele também trata estes dois homens não como indivíduos, não como pessoas isoladas, em si mesmadas, mas o texto trata esses dois homens como chefe de família. E vai, portanto, tratar, ao longo de todo o texto, mostrando as famílias e os rumos que essas famílias certamente tomarão. E é interessante porque nós encontramos aqui um claro paralelo. Aliás, a literatura judaica, ela se utiliza desse tipo de recurso que nós chamamos de paralelismo, quando ele vai mostrando ali duas realidades, ou semelhantes, ou antagônicas, mas sempre mostrando. E nós vamos encontrar aqui este recurso, quando Moisés, que é o autor do livro de Gênesis, ele vai demonstrar aqui este paralelo entre Abrão e Ló. E nós vamos perceber que há uma assimetria, porque no mesmo instante em que Abrão, ele se aproxima do Senhor, e ele conduz a sua família para a proximidade bendita com o Senhor, nós vamos descobrir que Ló, ele, de forma contrária, ele conduz a sua família para longe do Senhor, para longe da comunhão. E nesse paralelo nós podemos descobrir alguns aspectos que denunciam isto que acabei de dizer aos irmãos. O que Abrão faz com a sua família e o que Ló faz com a sua família. Ambos crentes. Ambos eram alcançados pela graça do Senhor. Nós não estamos falando aqui de um crente e um ímpio, mas nós estamos falando aqui de dois crentes. Portanto, o que se discute aqui não é a salvação destes homens, porque eram alcançados pela graça do Senhor, eram salvos por Cristo,
na tipologia daquilo que Deus havia sancionado no Velho Testamento, apontando para Cristo. Portanto, não é este o paralelo. O paralelo que devemos fazer aqui é para onde estes homens conduziram os seus familiares. E o primeiro aspecto que nós vamos encontrar aqui na atitude destes homens, nós poderíamos dizer que o autor de Gênesis, Moisés, ele nos mostra claramente como estava o coração de cada um com relação a Deus, e aí poderíamos pensar no clamor do Senhor. É interessante porque o texto nos diz, a partir do verso 1, saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Meus irmãos, o paralelo aqui está muito claro. Nós encontramos, por um lado, a palavra do Senhor mostrando que Abrão e Ló, eles possuíam algumas similaridades. E estas similaridades diz respeito às posses, aos bens. Ambos eram riquíssimos. Possuíam muitos bens. Possuíam o conforto necessário para os seus familiares. Portanto, a questão aqui não se trata da provisão material, porque isto Deus já concedera a ambos. Tinham gado, riquezas, escravos, servos. Eles possuíam tudo isto. Mas o que nós vamos encontrar aqui é o paralelo entre Abrão como um homem de Deus que clamava ao Senhor, e Ló, que era simplesmente um homem rico. A palavra de Deus nos mostra claramente que Abrão invocou o nome do Senhor, e o local onde ele invocou o nome do Senhor ficava entre a região de Betel e Ai. E ele estava ali no centro. E por que isto é significativo? Porque Betel, ou Bet-El, significa morada de Deus, casa de Deus, onde Deus reside. E Ai, essa palavrinha significa simplesmente ruínas, destroços, destruição, aquilo que não possui vida. E Abrão estava exatamente no centro, e nós poderíamos aqui metaforizar dizendo que Abrão, como servo de Deus, ele estava entre a habitação, a morada, a proximidade com o Senhor, e aquilo que é ruína, aquilo que é destrutivo, aquilo que corrói. E é exatamente neste lugar que Abrão clama ao Senhor. E é claro que o contexto está muito visível aos nossos olhos, porque Abrão está retornando do Egito. Depois de toda aquela situação em que o próprio Abrão não confiou no Senhor, os irmãos conhecem a história, e ele agora retornando, coloca-se ali como peregrino, e a palavra do Senhor diz que ele clamou ao Senhor. E a palavra clamar significa gritar, significa chamar, significa apegar-se ao Senhor com todas as forças, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha caminhada. Portanto, Abrão era um homem que clamava ao Senhor, neste local emblemático, entre a habitação do Deus Todo-Poderoso e a ruína. E a palavra do Senhor nos diz que ele também ali havia erigido um altar, e quando nós olhamos para o altar na época de Abrão, isso também possui um significado profundo, porque o altar não significava apenas o imolar o cordeiro, tipificando Cristo na cruz para a remissão dos pecados. Não era apenas o lugar da oferta, o lugar da ação de graças, mas o altar também era um memorial. Eles construíam esses altares e deixavam ali. E esses altares, eles, na sua construção,
e na sua constituição simbólica, cultural, apontavam para a fé que eles possuíam em Javé. Portanto, quando você andava por aquela região, naquela época, você ia ver vários altares, e alguns altares possuindo alguns ídolos que representavam os deuses falsos e estranhos. E entre esses deuses estranhos, o que esse altar dizia é que existe um servo do Senhor que confia apenas em Javé, confia apenas no Senhor. Portanto, quando nós olhamos para esta prática, trazida de forma tão lacônica, tão rápida, tão econômica, nós vamos perceber que há uma profundidade teológica, doutrinária, de piedade, de vida com o Senhor. O texto é claro em ressaltar o fato de que Abrão era um homem de Deus, não era simplesmente um crente salvo, mas ele também buscava piedade de vida e clamava ao Senhor. Ele reconhecia que precisava do Senhor para a sua jornada, para a sua peregrinação, para a condução da sua família. E como eu já disse e repito, meus queridos irmãos, clamar, gritar, chamar é o significado do clamor. Portanto, Abrão era um homem que clamava a Deus, era um homem de oração. Era um homem que se preocupava em estabelecer o seu testemunho numa terra idólatra. Era um homem que dizia: vocês adoram a outros deuses, mas eu adoro ao Deus verdadeiro. Esse era o seu testemunho, esta era a sua profissão de fé, este era o seu clamor. Mas se você perceber a maneira como Gênesis traz o paralelo, quando menciona Ló, diz simplesmente que Ló ia com Abrão e também possuía rebanhos, gados e tendas. Meus irmãos, que coisa triste. Porque Abrão, como servo do Senhor, era riquíssimo. Mas o que se ressalta aqui não é a sua riqueza, é a sua vida com Deus. Ló, seu sobrinho, também era um homem crente. Mas o que se ressalta aqui é que ele possuía bens materiais. E eu não tenho nenhuma dúvida de que isto nos dá pistas para compreendermos aquilo que esta narrativa verdadeira, histórica, deseja mencionar sobre a vida desses dois homens, e eu quero insistir nisso, desses dois homens crentes. É por isso que quando nós olhamos para este coração que clama ao Senhor, este coração que testemunha acerca do Senhor, este coração que busca piedade de vida, este coração que reconhece que neste mundo está entre a habitação com Deus e as ruínas do mundo, esse coração que, ao reconhecer isso, lança-se aos pés do Deus Todo-Poderoso, dizendo: Pai, tem misericórdia da minha vida, me ajuda, Senhor, perdoando os meus pecados, os pecados da minha família e conduzindo-nos em segurança. Nós vamos perceber que isso também é demonstrado nas escolhas que fazem para a vida. E é o que nós vamos ver a partir do verso 6 até o verso 13, quando o texto nos mostra claramente que há uma desavença entre Ló e Abrão. E essa desavença se dava pelos seus bens materiais. Até aí, tudo bem. E quando eu digo tudo bem, eu não estou dizendo que concordo com as desavenças, mas que o problema não era sentimental, emocional, não era sequer de relacionamento entre Abrão e Ló, mas os seus escravos que estavam ali, eram riquíssimos, queriam aumentar a riqueza do seu senhor, e a terra onde eles estavam era, segundo o autor bíblico, insuficiente para manter essa riqueza. E a palavra do Senhor então diz que surge este conflito, e Abrão então tem uma atitude. Ele chama o seu sobrinho, como os irmãos muito bem viram aqui, e diz assim: sobrinho, nós não podemos continuar juntos desta maneira, somos parentes próximos, a terra é grande, vamos nos separar, e nesse sentido cada um vai viver a sua vida. E nós podemos perceber
que Abrão olha para o seu sobrinho e diz assim: você tem toda a terra, escolha, sobrinho. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E, meus irmãos, nós podemos perceber aqui a atitude de um servo de Deus que tem comunhão com o Senhor, que confia no Senhor e que clama pelo seu nome. Porque Abrão, ele era e tinha por direito a escolha. Ele era o patriarca, ele era o rei, ele era o líder. Ló era o seu sobrinho, que ele trouxe consigo. Perante as leis semíticas, Ló não tinha o direito de escolher nada. Ele tinha apenas o direito de obedecer ao seu patrão, ao seu tio, ao seu líder, ao seu pastor. E Abrão, se tivesse utilizado deste recurso, ele não estaria ferindo absolutamente nada. Isso seria visto com toda a normalidade possível que uma cultura, um costume ou uma sociedade demanda sobre nós em termos de comportamento. Mas havia uma diferença no coração de Abrão. Abrão era um homem de Deus. Abrão confiava no Senhor. Porque, humanamente falando, ele coloca em risco sua vida, seus bens, seu prestígio. Mas ele diz: sobrinho, escolha. Eu dou a você este privilégio, escolha o lugar para onde você quer ir. E eu irei então para o lado oposto. Ele abre mão do privilégio da escolha a Ló, concede a ele isto. Porque, de fato, a escolha de Abrão estava em obedecer ao Senhor. E nós podemos observar isso porque quando nós olhamos para a situação de Abrão e a situação de Ló, nós vamos descobrir que este paralelo, de um modo geral, atinge aquilo que o livro de Gênesis quer demonstrar, ou seja, a visão do peregrino e a visão daquele que se estabelece num lugar. É simples. É por isso que a palavra de Deus, quando fala de Abrão, diz que ele, nessa terra, ele não obteve um espaço de chão para si. É o que nós podemos perceber em Atos capítulo 7, versos de 1 a 7, quando diz ali a palavra do Senhor: então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu. Veja a resposta de Estevão em Atos 7, de 1 a 7, a maneira como ele descreve a vida de Abrão, demonstrando o seu coração de alguém que clama ao Senhor. Ele diz: varões irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abrão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem, peregrina, caminha para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Abrão não adquiriu terra nesse mundo. E isso está claro porque nós vamos perceber pelas Escrituras que a herança maior de Abrão era o Senhor e não a terra. O autor de Hebreus, no capítulo 11, do verso 8 ao verso 10, ele diz: pela fé. Não foi por aquilo que os olhos viram, não foi por aquilo que o coração ousou desejar, não foi pelo padrão de segurança estabelecido na sociedade da época, mas pela fé, contrariando tudo, confiando apenas no Senhor,
não sabendo o que iria se suceder no dia seguinte, mas apenas confiando no Senhor. Abraão sai, peregrina, ele peregrina. Permanece um tempinho aí, ele permanecia. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia, confiança no Senhor. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, sempre confiando no Senhor, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão demonstra, o nosso pai na fé, o nosso pai, um dos que estão no passado tão remoto, tão distante, mas que de fato é o nosso pai, demonstra isto. Ele andava pela fé, ele confiava no Senhor, não importando aquilo que a sua mente, o seu coração, a sociedade, os que estavam ao seu redor, os transeuntes, poderiam dizer ou contrariar. Ele andava pela fé, ele confiava no Senhor. E ele aguardava a cidade cujos fundamentos foram colocados pelo Senhor. É por isso que Gênesis vai dar uma atenção toda especial para aquele que é peregrino. Os irmãos se lembram da Torre de Babel? Um fato tão conhecido. Qual foi o problema da Torre de Babel? O problema da Torre de Babel é que a humanidade se reuniu, ou pelo menos a esmagadora maioria se reuniu e disse: vamos erguer aqui uma cidade, vamos erguer aqui uma torre que alcance os céus, e nós vamos permanecer aqui. Não vamos ficar como beduínos, andando de um lado para o outro, armando tendas e circulando. Não, nós vamos nos estabelecer aqui. O Senhor Deus então olha para a terra e diz: confundamos, portanto, a linguagem. Para quê? Para que eles deixem de ser fundamentados num lugar e sejam peregrinos sobre a terra, porque essa imagem do peregrino, ela não era uma característica cultural da época, mas somos nós. Nós somos peregrinos em terra estranha. Se eu não me sinto assim, eu preciso olhar para o meu coração e perceber que alguns aspectos precisam, pela graça do Senhor, serem mudados pela própria palavra de Deus, meu amado. Você se sente estranho a este mundo? Você sente que os seus valores são valores que chocam o mundo? Você tem descoberto que suas escolhas têm escandalizado, chocado, golpeado a consciência ou algo semelhante deste mundo? Isso acontece, isso é normal. Quando você coloca o seu padrão de família, o seu padrão de vida, seu padrão nos negócios, você vai chocar o mundo, porque você não é desse mundo, você é peregrino sobre essa terra. E é exatamente por isto que Abrão, ele diz a Ló: escolha, meu filho, escolha o lugar que você for, eu vou para o outro lado. Porque eu não sei se havia uma consciência clara desta peregrinação no coração de Abrão, mas o que eu sei é que ele era um homem que clamava ao Senhor e confiava em Deus. Porque, meus irmãos, para confiarmos no Senhor, não se requer ou não se requererá de nós o controle absoluto da nossa caminhada. Basta confiar no Senhor. Basta confiar que Ele está no controle. Por isso, aquilo que Abrão escolhe, abrindo mão do seu privilégio, está engendrado num aspecto maior que as Escrituras nos revelam. Ele não obteve terra, e a sua herança era o Senhor. E ele aguardava nele. Poderia não incompreender, e eu até creio nisso, mas ele confiou no Senhor.
E qual foi a atitude do nosso irmão na fé, Ló? A palavra do Senhor diz que ele levantou os seus olhos. Ló não pensava na peregrinação. Ló não clamava ao Senhor, pelo menos como o seu tio. Ló não estabeleceu a sua confiança em Deus, mas ele estabeleceu a confiança nos seus próprios olhos, no seu próprio coração. E a palavra do Senhor diz que ele escolheu o Oriente. Lembre-se do que eu disse no início. Abrão clamava ao Senhor entre Betel e Ai. Quando ele fala região do Oriente, ele está dizendo exatamente a região de Ai, não a região da habitação do Senhor, para onde Abrão foi, para onde Deus o encaminhou, mas para a região da destruição. E a palavra do Senhor diz que ele começou a peregrinar, mas foi uma peregrinação de 20 quilômetrozinhos, um espaço muito pequeno, apenas para se aproximar daquilo que o seu coração desejava e para onde ele estava conduzindo a sua família. E a palavra do Senhor nos diz então que nestes 20 quilômetros até Sodoma, e a palavra Sodoma significa flamejante, fogo, destruição. Gomorra significa submergida, subvertida, afundada. Portanto, ele estava indo para Ai, que significa a destruição, indo especificamente para a região do fogo incandescente, e qualquer judeu, ao ler isso, ele vem à sua mente o juízo de Deus. Ele estava indo para Gomorra, que estava afundada. E por que estes nomes tão estranhos? Porque Deus, na sua soberania, já estabeleceu o nome destes lugares, que segundo as Escrituras, era habitada por homens que eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E veja que ele se estabeleceu, mas Abrão continuou a sua peregrinação, confiando no Senhor, clamando ao Senhor. Ló se estabeleceu na segurança que aquela região tão próspera, tão bonita, tão aprazível, tão atraente, poderia lhe oferecer. Ló foi guiado pelo seu próprio coração, pelos seus próprios olhos, pelo seu próprio desejo. Porque ele queria investir na sua riqueza apenas. Porque o problema aqui, como eu disse, irmãos, não é ser rico, ser próspero. Não, isso é bênção do Senhor. A questão não é essa. A questão é onde está o meu coração. Em quem ou no que eu confio como pai de família. E aí, meus irmãos, nós vamos perceber que com estas escolhas, Abraão, ele foi para um rumo muito bem conhecido por nós. E Ló foi para outro, o que também demonstra claramente esta atitude. E é impressionante porque Abraão demonstra claramente a sua indiferença para com a terra. Eu estou nas mãos do meu Senhor. Mas Abraão, você pode correr o risco de perder tudo. Eu estou nas mãos do meu Senhor. Mas Abraão, você foi tolo, você poderia ter escolhido a melhor parte. Eu estou nas mãos do Senhor. Por isso ele é o nosso pai da fé. Por isso, sendo um homem rico, não confiou na sua riqueza, sendo um homem poderoso, não confiou na fortaleza que possuía nas mãos, sendo um homem influente, não usufruiu disto para destruir vidas. Abraão era um homem de Deus, e sua família via isto. Certamente aqueles que o seguiram ao longo de toda a sua vida percebiam que ele era um homem de Deus, e eles aprenderam a confiar no Senhor. E nós podemos ver o legado deste homem. Quem é o seu pai na fé? É Abraão.
O que aconteceu com a sua descendência no cumprimento de Gênesis 3,15? O nascimento de Cristo. E como esse homem nos ensina? Nos ensina que devemos viver sempre confiando no Senhor, não importando as circunstâncias. E a esposa dele? Como nós conhecemos hoje a sua amada esposa Sara, neste momento ainda Sarai, nós vamos descobrir que Pedro nos fala que ela também é mãe de todas as mulheres, e que as mulheres devem olhar para Sara, para o seu comportamento, para a maneira como ela, debaixo da proteção do Senhor, confiou no Senhor através do seu esposo, sendo-lhe submissa, sendo-lhe companheira, auxiliadora. Portanto, quando nós olhamos para os filhos de Abrão, os netos, os bisnetos, podemos perceber o que Deus estava realizando nestas vidas, e a própria Sara, sua esposa, como exemplo para todas as mulheres de Deus, as mulheres piedosas. Porque ele escolheu confiar no Senhor e conduzir a sua família, sua amada família, na confiança do Senhor. E Ló? O que Ló nos deixou? Qual foi o resultado destas escolhas atrapalhadas, humanas, dessas escolhas que percebemos claramente, provindas de um coração que olhava apenas pela perspectiva horizontal? Qual foi o legado que Ló deixou para a sua família e o que ele deixa para nós como exemplo? É impressionante porque Ló, quando estava ainda nesta situação, ele foi levado cativo por reis de 4 nações, porque ele era um homem muito rico, ele possuía muitos bens. A palavra do Senhor diz que então Abraão intercede por ele e vai ao seu encontro e o liberta. Quem sabe nesse momento Ló poderia dizer: ali não é o meu lugar, ali só há pecadores. E Pedro nos diz, e vejam que coisa triste, irmãos, porque Pedro nos diz que o coração de Ló era afligido pelo pecado daquele lugar. Mas ele volta para lá. Porque ali está a minha riqueza, ali está a minha segurança. E é impressionante que enquanto isto ocorre, Abraão tem a experiência com Melquisedeque. Experiências com o Senhor pela palavra revelada a eles, ou pelo menos pequena porção da palavra revelada a eles naquele momento. Nós percebemos que Abraão usufruía de Bet-El, da presença do Senhor, da morada do Senhor, enquanto Ló insistia nas ruínas. E aí, irmãos, há um basta vindo do céu. Deus resolve destruir aquele lugar, Sodoma e Gomorra. Mas ali havia um eleito de Deus, ali havia um crente. E o Senhor Deus, por sua divina generosidade, sua graça, sua misericórdia, seu amor, ele resolve libertar aquele homem. E os irmãos conhecem muito bem, sabem que Deus então envia ali anjos, e aqueles anjos então, eles vão até a casa do servo do Senhor para dizer: saia imediatamente, saia já deste lugar. E é interessante porque neste ínterim, os homens maus daquela cidade, perversos, manifestando em extremo a sua depravação diante do Senhor, diz: botem esses homens para fora porque queremos abusar dele. Ló então, ele deve ter pensado na sua mente: o que devo fazer? E mais uma vez Ló não confiou no Senhor. Ele propõe um absurdo de entregar as suas filhas virgens e dizer: olha, levem minhas filhas, façam o que quiser, mas eu, como homem da casa, tenho que proteger esses visitantes.
Porque essa era a estratégia de Ló, meus irmãos. Ló conduzia a sua vida e a vida da sua família por escolhas que vinham da sua lógica, da segurança humana, do seu próprio coração. Ele confiava apenas no que estava à vista, ele confiava apenas naquilo que estava no horizonte, que podia ser visto. Mas é claro que o Senhor Deus, na sua misericórdia, faz com que aqueles homens levantem as mãos e aqueles malvados são tomados por uma cegueira e saem ainda assim tateando para pegá-los e arrastam Ló novamente para dentro de casa. É a resposta de Deus dizendo: Ló, não é assim. Não é o que você acha ser correto, não é o que o seu desejo maior lhe impõe, mas é a minha graça, a minha proteção, que está acima do natural, é sobrenatural, é poderosa. E você é meu eleito, eu cuido de você. E meus irmãos, que situação inusitada, porque em Gênesis 19, de 15 a 16, apenas ouçam por favor, diz assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças contigo, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse. Irmãos, eu gosto de imaginar, eu sou historiador também, então eu gosto de dar asas à imaginação. Eu sempre digo isso, o historiador, mais que cientista, ele é um sonhador, no sentido de imaginar as coisas que permanecem enclausuradas na memória humana. E eu não sei se aconteceu assim, por favor, não tomem isso como palavra de Deus, mas apenas como a imaginação de um historiador. Eu imagino Ló se levantando e, mas veja aqui esses couros, veja esse metal, essa prata, gente, vamos colocar isso num baú. E ele enchendo os baús com aquilo que podia carregar e dizendo: nós temos que levar tudo isso, porque afinal de contas foram anos de trabalho, anos de investimento. E enquanto ele está dizendo: mulher, pega a barra de ouro, minhas filhas, peguem a prata, eu vou pegar os tecidos preciosos que compramos, todos estes apetrechos que podem ser colocados como uma boa aposentadoria, obviamente pensando com a mentalidade de hoje. É a nossa segurança. Os anjos diziam assim: Ló, vamos, senão você será destruído, rapaz. Por um único momento na vida, Ló, esqueça os seus bens e saia. Usufrua da graça do Senhor. E aí então o texto continua dizendo: pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Que cena triste para este homem, para este pai de família. A própria misericórdia de Deus, tão cheia de amor, cheia de graça, como é o nosso Deus, que cuida de nós, envergonhou aquele homem. Porque é assim, meus irmãos, a graça do Senhor nos constrange. Oh, como nos constrange. Porque não temos o que merecíamos, temos o amor do Senhor. E a palavra de Deus diz que então eles são colocados para fora daquela cidade. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ló continuava obstinado em sua confiança, e as Escrituras nos dizem que ele vai para a região de Zoar. Zoar significa insignificante, desprezível. E foi essa região que ele escolheu para se refugiar. E aí nós poderíamos perguntar: bem, qual foi então o legado imediato deste homem para com a sua família? A palavra do Senhor diz que a sua mulher
se transformou numa estátua de sal. Sabe por quê? Porque ela olhou para trás. O Senhor Deus havia determinado, e quando Deus determina, não se discute, cumpre-se. Isso é tranquilo. Compreendeu o comando? Compreendi, Senhor. Então, faça. E disseram, não olhem para trás. Vocês vão ver barulho, alarido, estrondos. Não olhem para trás, é juízo do Senhor. Sigam em frente. Mas a mulher de Ló havia aprendido com o seu companheiro, com o seu esposo, que o nosso coração pode criar raízes neste mundo. E ela, ao sair daquela região, a palavra do Senhor, e aí mais uma vez a imaginação do historiador, aquele coração, mas as minhas coisas estão lá, a minha cozinha completa, o meu apartamento, os nossos carros, a nossa conta bancária, está tudo lá e agora perdemos tudo. E ela não compreendia que ali, nesse perder, se estabelecia a misericórdia amorosa e o cuidado do Senhor para com o seu eleito, seu marido. E ela olhou para trás porque ela aprendeu com seu esposo que devemos sim valorizar ao extremo, de forma impensada, humana, pequena, as coisas deste mundo. Porque não vale a pena ser peregrino, vale a pena se estabelecer no mundo. E apenas isto. E é impressionante porque o Senhor Jesus, lá em Lucas 17:32, quando ele fala da vinda do Filho do Homem, porque a própria atuação da mulher de Ló é uma advertência para vós, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás, ela estabeleceu seu coração na terra, porque naquele momento era um momento de desespero, em tudo que ela confiava, em tudo que ela havia construído, junto com o seu esposo, estava sendo destruído, por isso seu coração estava lá, e o Senhor Jesus então utiliza isto como símbolo. Sabe qual é o legado da mulher de Ló para hoje? É de um coração mundano. É de uma mulher que, mesmo tendo ouvido tanto e convivido tanto com pessoas crentes, continua com o seu coração no mundo. E por que ela fez isto? Claro que ela possuía uma responsabilidade própria, mas ela também aprendeu isto com o seu esposo. Qual o legado das filhas de Ló? Irmãos, uma história constrangedora, impactante. A palavra de Deus diz que Ló e suas duas filhas entraram numa caverna. E aquelas meninas virgens disseram, nós não teremos marido. Nós não vamos dar prosseguimento à família do nosso pai. O que vamos fazer? E o que foi que elas aprenderam com o pai? Um pequeno exemplo foi o que acontecera diante dos anjos e diante dos homens maus daquela cidade, quando o pai disse, temos uma saída, entrega as minhas filhas, para que sejam destruídas nesta área da intimidade, para que eu preserve os meus hóspedes. Elas aprenderam que deve-se resolver todas as questões, não importando as consequências disto. Foi o que elas aprenderam com seu pai. E meus irmãos, sabe o que é mais assustador? É que Ló não pregava isso. Possivelmente Ló, afligido em seu coração, dizia, mas essa cidade está horrível, essa cidade é muito pecadora, essa cidade aflige o meu coração. Era um homem habitado pelo Espírito Santo, era um homem crente. Elas ouviam isso com as palavras, mas nas atitudes, que são as que mais ensinam os nossos familiares, homens de Deus, homens piedosos, varões do Senhor, ouçam isso, por favor. É o que nós fazemos que imprime mais profundamente em nossos filhos aquilo que eles vão fazer no futuro. Se queremos ter filhos de oração, eles devem nos ver orar. Se quiser ver filhos compromissados com as Escrituras, devem ver-nos estudando a palavra do Senhor.
Se queremos filhos que amem ao Senhor, eles precisam ver em seu pai alguém que ama profundamente ao Senhor. Mas elas disseram: vamos embebedar o nosso pai, coabitar com ele e ter os nossos filhos. E foi exatamente o que elas fizeram. E o que surgiu disto? O legado mais extenso de Ló. 2 povos, os moabitas e os amonitas. Uma raça de depravados que odiou com todas as suas forças o povo de Deus. Povos responsáveis, por exemplo, pela criação, a invenção, pela engenhosidade humana do deus Quemos e o deus Moloque. Quemos talvez não seja tão popular, mas Moloque, certamente os irmãos em algum momento já ouviram. Um deus cujas mães ofereciam seus recém-nascidos numa fornalha para cultuá-lo. Este foi o legado de Ló, por causa das suas escolhas. Meus irmãos, nós precisamos, já concluindo, pensar muito sobre a nossa responsabilidade como pai de família. Como eu disse, partindo já para a aplicação desta mensagem, Ló era um homem crente. Isto já está lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 7. Mas mesmo sendo um homem crente, um homem que está no céu, um homem que está com o Senhor, não por suas atitudes, mas pela graça de Deus que o escolhera, ele arruinou toda a sua família devido ao seu comportamento, às suas escolhas e o objeto da sua confiança. Por isso, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa muito clara aqui: o problema não são os bens de consumo, não é isto. O fato de nós colocarmos nossos filhos em boas escolas, darmos a ele um futuro confortável, não é esse o problema. Ser rico, não é esse o problema. Abraão era, até acredito, mais rico do que seu sobrinho. A questão não é o que eu tenho ou deixo de ter, a questão é o meu coração. Desde que os meus filhos nasceram, eu tenho uma oração que estremece o meu coração, irmãos. É verdade. Eu quero, inclusive, abri-lo aqui diante dos meus amados. Eu tenho 2 filhos, um rapaz e uma moça. E eles já me ouviram orar dessa maneira inúmeras vezes. E eu tenho dito para o meu Deus de todo o meu coração: eu prefiro que os meus filhos sejam catadores de latas, mas como servos de Deus. Uma catadora de latas, rota, desprezada, minha filhinha, mas que ela seja reconhecida como uma mulher piedosa. Eu quero que o meu filho, o meu príncipe, seja desprezado pelos homens por catar latas na rua ou lixo, seja o que for, mas que ele seja um homem de Deus. Pensemos um pouco naquilo que nós objetamos aos nossos filhos. Meus irmãos, por favor, não é pecado, não é errado. Inclusive demonstra o nosso cuidado para com os nossos filhos, desejar a eles uma carreira, desejar a eles uma vida ditosa, uma vida tranquila. Não é problema isto, irmãos, isto não é problema. A questão é quando nós colocamos estas coisas na testa do nosso coração e investimos em todas as áreas na vida de nossos filhos, menos na fundamental. E fundamental vem de fundamento, fulcro, raiz, alicerce. Forjar neles a se tornarem um homem e uma mulher de Deus. Porque, meus irmãos, se eu enfatizo apenas a estabilidade passageira deste mundo em detrimento do Senhor, a ruína é certa. Vamos para Ai e não para Bet-El, não para Betel. E conduziremos e arrastaremos a nossa família.
Por isso eu devo pensar claramente em minhas escolhas, o que tenho como prioridade. O Senhor Deus em detrimento do resto ou o contrário? O resto em detrimento do meu Senhor. O que significa buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça? Reino é comando, justiça é legado, é lei. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é tê-lo como Senhor soberano sobre a nossa vida, e justiça é viver o Evangelho. E aí o Senhor cuida de nós, com certeza, porque Ele nos ama. Por isso, quando nós olhamos para esta situação, percebemos que devemos, na nossa caminhada, olhar para Cristo, não olhar para nós mesmos, olhar para Cristo, que se esvaziou da sua glória, por amor ao Pai, em obediência ao Senhor, e por amor aos eleitos de Deus, veio a essa terra e padeceu. O Senhor Jesus foi um peregrino por excelência, viveu poucos anos, pouquíssimos anos aqui, sofrendo as agruras, porque sendo ele descendente de Davi, poderia reivindicar o trono terreno e passageiro, mas ele não fez isto. Ele sempre optou por obedecer ao Senhor. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim, o que o Senhor Jesus diz, meus irmãos, a tua vontade. Por isso Abrão era um tipo de Cristo. Ló demonstrava alguém que, mesmo tendo Cristo, não levava isso com o valor devido. Meus irmãos, os desafios são muitos. São muitos. Os desafios diante do Senhor requererão de nós confiança. Meu querido irmão, eu sei que não é fácil isto. Não é fácil. Nossa tendência é, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Claro que, com esta exposição, eu não estou dizendo que devemos agora viver o marasmo, a preguiça, a irresponsabilidade, não. Eu não estou falando dos bens, dos atos, dos rumos em si mesmos, em si mesmados. Eu estou falando de um coração que confia no Senhor e clama a Ele. Por isso, varões do Senhor, meus irmãos honrados, porque têm o maior respeito, embora não os conheça na intimidade. Veja o que você, meu irmão, por favor, e eu falo isso com muito respeito aos irmãos. Vejam o que vocês estão fazendo com a sua família. Mulheres de Deus, eu falo isso de forma muito respeitosa, sem afrontar a autoridade do seu marido, porque para mim isso é muito importante, porque é bíblico. O que vocês estão fazendo com a vida de seus filhos? E onde está o seu coração, minha irmã? Sua confiança, seu amor, sua devoção. Filhos e filhas que poderiam ser meus. Eu falei em primeiro lugar para os meus pais e os meus irmãos. Em segundo lugar para as minhas mães e as minhas irmãs. Agora eu falo para você que tem a idade de ser o meu filho. Olhe para o Senhor. Confie nele. E o mais ele fará. Você sabia que Deus o ama muito? Te ama tanto que foi capaz de enviar o seu Filho, Cristo amado de nossa alma, para morrer em seu lugar. Não há nada que se compare a isto. Senhor Deus olhar para você e dizer: eu vou enviar o meu Filho para morrer por você. Como não confiar nesse Deus? Como titubear? Confia no Senhor.
espera nele, e o mais ele fará. Pais, sua responsabilidade é sublime diante da sua esposa e família. Esposas, sua responsabilidade é sublime com seu esposo diante de seus filhos. Filhos, andem no caminho do Senhor. Convido meu amigo pastor Cláudio para orar. Fiquemos de pé, irmãos. Senhor Deus, te agradecemos pela palavra que veio ao nosso coração nesta manhã. Palavra tua. Agradecemos ao Senhor Deus pelo exemplo que o Senhor nos deixa e nos desafia como pais, como maridos, como sacerdotes, como líderes da nossa casa. Tenha compaixão e misericórdia de nós, Senhor, para que sejamos homens que temem a Deus e que tenham o coração no Senhor e não neste mundo. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a tomarmos decisões, a termos atitudes e a nos comportarmos de forma tal que o legado que deixemos para nossas famílias sejam como Abraão. Tenha compaixão e misericórdia de nós, Senhor, quando temos tido atitude, tomado decisões ou tido valores como um Ló. Que a tua misericórdia se derrame sobre nossas vidas nessa manhã, Senhor. Que o Senhor quebrante o nosso coração. Que o Senhor atente para as nossas confissões. Que o sangue de Jesus nos lave e nos cubra dos nossos pecados, ó Senhor. Grande é a nossa responsabilidade diante de Ti. Senhor Deus, ajuda as nossas esposas a serem de fato verdadeiras ajudadoras nossas nessa caminhada, a serem mulheres de oração, a serem mulheres que têm uma palavra sábia para estimular os seus maridos a viverem essa responsabilidade diante de Deus. Senhor, ajuda os nossos filhos a amarem ao Senhor, a dependerem do Senhor, a confiar no Senhor a sua vida, a preferir ser fiel a Deus do que ter sucesso e perder a sua alma. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, como povo, como igreja, a tomarmos decisões, a dependermos e a escolhermos as Tuas escolhas, Senhor. Obedecermos aos Teus comandos revelados em Tua palavra. Abençoa-nos, ó Senhor Deus. Derrama graça sobre os nossos corações. Nos dê sabedoria, confiança e dependência de Ti, Pai. É assim que nós Te oramos, agradecidos pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão. Agradecidos pela graça que nos é suficiente para vivermos de forma tal que o Senhor tenha prazer em nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, ó Senhor Deus. É o que nós Te clamamos, no nome do nosso amado Redentor, aquele que se deu por nós, que tomou a decisão de abrir mão da sua glória para se humilhar e ser peregrino aqui por amor a cada um de nós. A Ele nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra.